Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Em Mateus capítulo de número 1, dos versículos 1 a 17, Mateus relata a genealogia de Jesus, que começa em Abraão e termina em José, que foi o pai adotivo de Jesus. A palavra comum, a palavra que mais é utilizada neste texto é gerou, do verbo gerar. E que, se nós pararmos para analisá-la, nós vamos perceber que ela vai muito mais além. O seu significado neste texto é um tanto quanto mais profundo do que uma simples palavra gerou, que na verdade está regada de obediência, está envolvida em um atender da vontade de Deus, está entrelaçada no querer de Deus que foi revelado desde o início da sua criação. Lembra em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus, depois de ter criado o homem, ele disse: enchei e multiplicai a terra. Então esta genealogia está revelando um povo que, por mais que vamos ver alguns erros, algumas falhas, alguns equívocos, algumas quedas, alguns fracassos, mas estão debaixo da palavra de Deus, estão atendendo à vontade do Senhor. E nós percebemos que, por mais que estão caminhando em direção ao destino que é o surgimento, a geração, o aparecimento do Messias, de Jesus, o Salvador do mundo, nós percebemos no versículo 6, Mateus, fazendo questão de revelar o fracasso de Davi. Depois de ter dito que Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, e aí ele expõe o pecado, a falha, a queda de Davi. Salomão foi filho daquela que foi mulher de Urias. Aqui está um erro gravíssimo, um adultério, como também ele participou do homicídio, do assassinato de Urias, eles premeditando a sua morte, jogam na frente da batalha e faz com que ele perca a vida e desse livre acesso, livre caminho para Davi tomar sua esposa. Não obstante a isso, o versículo de número 11, ele mostra a deportação do povo de Israel para a Babilônia. Os inimigos se levantaram. Por quê? Por causa da desobediência, da obstinação, da servidura do povo de Deus. E após Deus ter avisado de diversas maneiras, utilizando o profeta, madrugando, falando com eles diversas vezes, e eles não atenderam, não se voltando para o Senhor, não se arrependendo, não dando meia volta, eles tiveram que experimentar o gosto amargo do cativeiro babilônico, que ficaram 70 anos cativos. Mas o texto continua e no versículo de número 12, ele diz: após a deportação, continua a geração. Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, e assim continua. Porque por mais que a opressão dos inimigos vieram, por mais que os inimigos se levantaram e levaram para o cativeiro, prendendo-os na Babilônia,
isso não foi capaz de torná-los infrutíferos. Eles continuaram, mesmo na prisão, mesmo debaixo de opressão, eles continuaram a gerar. Mesmo acontecendo erros, quedas, falhas, deslizes, nada disso foi capaz de impedir a continuidade para a chegada do destino e do cumprimento da promessa. Se você, se eu, estivermos debaixo da obediência, se estivermos atendendo, se estivermos abraçados com o plano de Deus, comprometidos em efetuar o querer do Senhor, certamente nada será capaz de impedir com que Deus cumpra a sua promessa e os seus soberanos planos sobre a nossa vida.